série é o Evangelho para Todos e o tema desta noite é o Evangelho na Prática. Romanos 12, versículos 1 a 8. O Evangelho na Prática. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé ou em conformidade à fé, à nossa fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela palavra que nós acabamos de ler. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ilumine as nossas mentes e nos dê o entendimento da palavra que nós lemos e nos ajude, em nome de Jesus, a colocá-la em prática. Pai, em nome de Jesus, usa-me, ó Senhor, um pecador, estou, ó Deus, em Tuas mãos para ser usado e que somente o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como viver como um cristão de fato? Como viver como um cristão de fato? Qual é a prática diária do cristão? Qual é a resposta prática apropriada ao amor de Deus por mim e por cada um de vocês? Paulo nos revela isso. A partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai nos mostrar como nós devemos viver o cristianismo de maneira prática. Tudo o que Deus fez por nós e que nós estamos aprendendo ao longo desses meses, redunda numa prática excelente para a glória dele. E é isso que nós temos nesses textos, ou melhor, neste texto do capítulo 12 e os capítulos seguintes, até o final dessa epístola. Jesus mesmo nos disse que qualquer um de nós que não renunciasse a tudo que nós temos, nós não podíamos ser discípulos dele. Olha só, nas palavras do próprio Cristo: assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Nesse texto, nessa palavra ou nessa fala de Cristo, nós vemos que o que nos é exigido em resposta a tamanha graça, em resposta ao tamanho do sacrifício de Cristo na cruz, é a nossa vida toda. Eu já contei essa história algumas vezes e os irmãos mais antigos, sem dúvida nenhuma, já ouviram e devem lembrar dessa história de Mateus Sendes, que recebeu um telegrama em 1940 vindo da guerra, e nesse telegrama havia a notícia que o seu filho David havia morrido na guerra. E ele, entristecido, de luto, ele pega esse telegrama, vira o verso e escreve as seguintes palavras: tudo que tenho e tudo que sou, entrego a Deus para o seu serviço. Em seu luto, naquele momento de tristeza, ele faz uma entrega ao Senhor e escreve naquele telegrama. E então ele logo é chamado, ele tem que sair
tem que ir ao seu trabalho, alguém o chama para uma reunião, e a caminho do seu trabalho ele para numa igreja europeia que está sendo leiloada por causa do relativismo, por causa da apostasia, do abandono da fé, por causa da impiedade dos homens. Muitas igrejas na Europa foram leiloadas e se tornaram outras coisas, como boates, casas de danças e por aí vai. Então, ele viu essa igreja sendo leiloada, ele entrou e resolveu dar um lance. E ele escreveu em outro papel o lance, mas na hora de entregar, ele entregou o telegrama. E o leiloeiro, ao ler a sua oferta, depois de conversar com a comissão, decidiu então passar aquele templo, aquela igreja, aquele local onde a igreja se reunia, a Mateus Sende, porque entendeu que a sua oferta tinha sido a maior. Tudo que tenho, tudo que sou, entrego a Deus para o seu serviço. Será que de fato nós já entregamos tudo ao Senhor? Essa é uma pergunta muito importante para entrarmos no texto de Romanos 12. Contexto. O que está acontecendo aqui? Os irmãos já estão há alguns meses estudando essa epístola, e eu já falei aos irmãos em uma oportunidade que Paulo divide a carta aos Romanos, a magnífica carta aos Romanos, em duas partes. Então Paulo divide essa carta em duas partes. Primeiro, a primeira parte, a exposição doutrinária do Evangelho, que vai até o final do capítulo 11. E nós vimos então até o final do capítulo 6, nós só expomos até o final do capítulo 6, muitas verdades sobre o Evangelho. E Paulo está expondo aqui o Evangelho para todos e todos os detalhes. E ele termina, finalzinho aí do capítulo 11, ele termina com um louvor a Deus, o que nós chamamos de doxologia. Já viram esse termo? Doxologia, doxa é glória, louvor, honra. E logia, palavra, vem de logos. Então, palavra de glória, louvor, adoração, doxologia. Ele termina dizendo: ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus, quem primeiro deu a ele para ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Louvor. Quando Paulo expõe o Evangelho, ele termina louvando, adorando ao Senhor, porque ele entende que esta é a resposta adequada. E logo depois dele trazer essa palavra de glória, ele volta aos irmãos e diz: portanto, e a partir daí ele vai dizer qual que é a prática cristã. Então a segunda parte de Romanos é exatamente isso, a aplicação prática ou aplicações práticas do Evangelho. Vai do capítulo 12 até o final do capítulo 16. Aplicações práticas do Evangelho. Na primeira parte nós vimos, ao longo dos sermões dessa série, que Paulo ensina de forma enfática que todos precisam do Evangelho, seja pagãos, os espanhóis que ele queria alcançar, os religiosos judeus, os moralistas, filósofos, nós presbiterianos e qualquer que esteja vivendo nesse mundo, qualquer pessoa, seja religioso ou não, precisa de Cristo, porque não existe nenhum outro caminho para que nós alcancemos a salvação, somente Cristo Jesus. Todos nós precisamos do Evangelho. Paulo nos ensina que o Evangelho é a boa notícia daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. No discipulado missional Life on Life, Vida na Vida, nós temos uma parte que trabalhamos a definição do Evangelho. E sempre eu pergunto àqueles que estão participando do discipulado, como você define o Evangelho? E muitas vezes as definições que nós damos do Evangelho é aquilo que nós fazemos. Não, o Evangelho é quando eu vou a Deus, quando eu vou à igreja, quando eu faço isso, faço aquilo outro. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não é o que eu faço. O Evangelho é o que Deus fez. E primeiro vem o Evangelho, primeiro Deus faz por nós. Ele envia o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Deus nos amou primeiro, só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus prova o seu próprio amor para conosco, vimos a exposição desse texto, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido, sendo nós ainda pecadores. Deus fez
por nós. Isto é, que Deus, por sua graça, nos aceita, nos perdoa e nos declara justos através da justiça de Cristo, do sacrifício dele. Ele pagou o preço, ele viveu a vida justa que deveríamos viver, e ele pagou o preço da justiça de Deus, o preço da nossa condenação por causa dos pecados, para então Deus nos declarar justos. E ele olha para nós e diz: não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Um texto que nós não expomos nessa série propriamente, mas há 2 anos atrás, em 2022, nós tivemos uma série toda e completa em Romanos 8, onde nós vimos a maravilhosa graça do Espírito Santo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito Santo nos liberta. Nós então recebemos essa dádiva de forma gratuita. Ela não nos... Isso é muito importante, eu sempre tenho falado isso. Para nós, ela é de graça. Mas ela não é de graça. Custou algo muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. Nós recebemos de forma gratuita. Mas ela custou a vida do nosso Senhor. E nós a recebemos pela fé. Nós a recebemos de graça pela fé. E uma vez recebida essa graça, nós também somos libertos do pecado para vivermos uma vida santa para o Senhor. Os 2 últimos sermões dessa série, os 2 últimos domingos, nós estudamos Romanos 6, onde nós vimos que nós não podemos viver no pecado porque nós já morremos para o pecado. Semana passada, o seminarista Bruno expôs de maneira muito clara a nós que nós não podemos ser escravos do pecado. E nós somos escravos daquilo que obedecemos. Se obedecemos a Deus, nós somos escravos ou servos de Deus. Se obedecemos o pecado, nós somos escravos e servos do pecado. Mas a escravidão, a servidão, a obediência ao pecado traz vergonha. E a obediência, a servidão, a escravidão graciosa a Deus traz vida eterna, traz liberdade. Que coisa maravilhosa. Então sejamos servos de Deus. Essa é a ideia. E conectado a tudo isso, nós entramos então no texto de hoje, que é Romanos 12, 1-8. E a primeira coisa que nós vemos é exatamente que nós precisamos nos oferecer inteiramente a Deus, no versículo 1. Olhem só comigo. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é um versículo muito conhecido de nós cristãos. E o que esse texto está dizendo? A primeira coisa que nos chama a atenção aqui é o portanto. Portanto o quê? Toda vez que há um portanto, remete àquilo que foi dito anteriormente. O portanto aqui remete todos os ensinos que Paulo nos trouxe nos 11 capítulos anteriores. O portanto é muito forte, porque Paulo está dizendo, portanto, diante do Evangelho, portanto, diante da graça, portanto, diante do perdão gratuito, portanto, diante da justiça de Cristo, diante do amor de Deus por nós, nós devemos oferecer a Ele a nossa vida como culto, de maneira integral. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo ele enfatiza, pelas misericórdias. Misericórdia é o ato de Deus, de agir com graça e de maneira benevolente diante das nossas misérias. É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Condenação. Mas Deus não nos dá condenação. Isso é misericórdia. Graça, por outro lado, é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. O que nós não merecemos? Nós não merecemos a vida eterna, mas Deus nos dá. Isso é graça. Graça é de graça. Não pode ser comprada e nem merecida, porque senão não é graça, não é presente, não é dádiva. Então Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Agora, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Merecemos condenação,
mas Deus nos deu perdão. Então, pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, por tudo que nós já falamos, pelo Evangelho, pelo perdão, pelo acesso a Deus, pela conexão a Ele, estamos unidos a Cristo, por todas essas coisas, nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Paulo diz, peço que ofereçam. O pedido de Paulo, algumas versões traduzem como rogo-vos que ofereçam. O pedido, ou essa expressão, rogo, que é utilizada, remete não meramente a algo que nós podemos ou não podemos fazer, porque o pedido de Paulo como apóstolo é uma ordem para nós. É diferente, quando eu peço algo, alguém pode fazer ou não fazer, mas Paulo não, Paulo é apóstolo do Senhor, e aqui nós temos a palavra inspirada, e Paulo está dizendo, olha, diante das misericórdias, nós devemos sim, nós precisamos sim, nós necessitamos sim, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. A prática nossa é resposta à graça. Se nós entendemos a graça de Deus, se entendemos que nós éramos pecadores miseráveis e que não podíamos nos salvar, e que somente a graça de Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a presença de Deus, para essa posição maravilhosa que estamos, e nos deu a herança da vida eterna, então nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Paulo está usando aqui uma linguagem cultica do Antigo Testamento, o termo sacrifício. E é interessante porque aqui Paulo, na mesma frase, ele está falando tanto a judeus como a gregos. A judeus primeiro porque ele está usando o termo sacrifício. E no Antigo Testamento nós tínhamos duas formas de sacrifício, ou dois tipos de ofertas. As ofertas pelo pecado, e não é essa que Paulo está falando aqui, porque quem foi a oferta pelo pecado? Jesus Cristo. Jesus foi a oferta pelo pecado. Mas existia aquela oferta que era dada ou que era dedicada, que era oferecida em gratidão a Deus. E essa oferta era a oferta queimada. Quando aquele que iria cultuar ao Senhor levava um animal sem defeito nenhum, o melhor do seu rebanho, e dava ao sacerdote, o sacerdote queimava esse animal todo. Nada ficava. Todo tinha que ser queimado. E isso remetia a quê? A dedicação integral a Deus. Claro que o animal queimado ali era um símbolo. Era um símbolo dessa dedicação espiritual. E Deus sempre utilizou essas expressões para que nós entendamos a importância de dedicar toda a nossa vida. E Paulo está dizendo, então vocês devem oferecer o seu corpo como esse sacrifício vivo. Ou seja, vocês devem dedicar tudo, é tudo ao Senhor. E eu disse que ele fala tanto a gregos como a judeus. Aos judeus o fato de ser uma oferta queimada. Tudo ao Senhor. E aos gregos o fato de ele utilizar a expressão corpo. Porque os gregos acreditavam que o corpo era simplesmente mau. A matéria é má. Então, qualquer culto deveria ser meramente espiritual. E Paulo está dizendo, não, é tudo, corpo e alma. Claro que o culto é espiritual, como nós vemos lá em João capítulo 4, quando Jesus diz que nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas o nosso culto espiritual também envolve a dedicação do nosso corpo, da nossa vida, do nosso serviço, das nossas mãos, de tudo ao Senhor. E isso para um grego era uma revolução. Como assim? Eu vou me oferecer ao Senhor como sacrifício vivo. É um sacrifício que não morre. É um sacrifício que não vai morrer e acabar, mas é um sacrifício que vai continuar. A ideia do sacrifício vivo traz a ideia dessa continuidade. Todos os dias eu me ofereço ao Senhor. O Tim Keller diz, ser um sacrifício vivo é estar disposto ou estar à disposição de Deus por inteiro. Significa se dispor ativamente a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga, em relação a qualquer área da vida. Se você se dedicou inteiramente ao Senhor, quando você lê nas Escrituras algo que você não está fazendo, mas a Bíblia diz, você deve fazer dessa forma.
você vai se dispor a obedecer e buscar a graça do Espírito para essa obediência, que é o segundo ponto. Agora eu vou mostrar para os irmãos. Mas você não vai dizer, não, isso daqui não é comigo não. Eu entrego tudo ao Senhor, menos isso não. Às vezes a gente tende a fazer isso. Nós nos entregamos pela metade e não totalmente. Nós queremos reter algo para nós. E o texto está dizendo, é para entregar tudo. É tudo. A ideia do corpo, a ideia de ser um sacrifício, traz a ideia de que nós precisamos nos entregar inteiramente, dispor a obedecê-lo em qualquer coisa que ele diga em relação a qualquer área da nossa vida, e passivamente estar disposto a agradecer a Deus por tudo que ele envia em qualquer área da nossa vida, porque Deus nos abençoa e tudo deve ser adoração a ele. É por isso que o texto diz, é sacrifício vivo, santo, a ideia do santo é consagrado, separado, dedicado ao Senhor, e agradável a Deus. É agradável porque Ele é de todo o coração. É o grande mandamento aqui, meus irmãos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Tudo deve ser dedicado ao Senhor. Isso é culto. E o texto conclui dizendo, este é o culto racional de vocês. Este é o culto racional. O termo que aparece aqui no grego é o termo que deriva a palavra lógica, logiken, que deriva a ideia de razoável. E algumas pessoas ou algumas traduções da Bíblia trazem como culto espiritual e não culto racional, porque a ideia do lógico aqui é o que está além daquilo que é meramente físico. E nós precisamos entender e não cair no erro de reduzir esse culto apenas à mentalidade, apenas ao intelecto ou apenas a algo espiritual. O culto ele é completo. E eu gosto da saída do Sproul desse termo, porque o Sproul ele explica que o termo lógico aqui traz a ideia de culto razoável diante do quê? Das misericórdias de Deus. Ou seja, culto lógico em gratidão a Deus, culto razoável diante de tudo que o Senhor fez. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que você cultua sim com a sua mente, você cultua com o seu coração, com o seu espírito, mas o culto que você oferece é em resposta à graça de Cristo. Se Cristo deu tudo por você, a gente já ouviu isso, você com certeza já ouviu isso. Se Cristo deu todo o seu sangue por ti, cada gota, o que Ele espera de você? Se Ele deu toda a sua vida por você, o que Ele espera de você? Nós temos um hino no nosso inário que canta isso. Morri por ti, que fazes tu por mim? Qual é a resposta adequada? O que é razoável, o que é lógico nós oferecermos ao Senhor, se Ele nos deu tudo? Conseguem responder essa pergunta? O que é lógico oferecermos ao Senhor, se Ele nos deu tudo? Tudo. Tudo. E ainda assim, está aquém. Porque Ele deu tudo do seu ser, da sua glória, majestade, Ele se esvaziou. Ele se encarnou. Ele morreu na cruz, a morte do Criador. Por isso o nosso culto tem que ser integral, nada menos do que tudo, A pergunta, assim, para nós encerrarmos esse primeiro ponto, eu sei que eu dediquei muito tempo nele, tem algo que você ainda não entregou ao Senhor? Algum relacionamento? Alguma área na sua vida? Alguma área no seu trabalho? O que você está retendo para você? Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo lugar, precisamos viver a vida, viver a transformação feita por Deus. Então, se em primeiro lugar, nós vemos que a prática cristã se dá na adoração, no culto, no nos oferecer inteiramente a Deus. Em segundo lugar, nós entendemos que a prática cristã se dá na santificação, na vida em santidade. Precisamos viver a transformação feita por Deus. Esse é o segundo ponto. E o texto nos diz, não vos conformeis, não vivam em conformidade com os padrões, não vos
amoldeis, algumas versões trazem assim, aos padrões deste mundo ou deste século, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, deixa que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo ou século. O termo aqui que aparece é o termo século, que traz a ideia da era presente, de todos os ensinamentos, ideologias, de todo o sistema corrupto da era presente, que é contrário ao Senhor. O mundo, o que nós temos aqui é o que nós chamamos de mundanismo, já viram essa palavra? É uma vida imoral, uma vida sem Deus, uma vida idólatra, uma vida para si mesmo, egoísta, ou secularismo, uma vida em que se esquece de Deus e vive conforme as filosofias humanas. É isso. E o texto diz, não vivam em conformidade a essas coisas. Não vivam em conformidade com essas coisas. Ao contrário, deixem que Deus os transforme. Lá em Romanos 6, nós já tínhamos visto essa repreensão. Romanos 6 diz que nós não devemos viver no pecado, porque nós já morremos para o pecado. Estamos unidos com Cristo. Agora, o texto ele continua. Observe, ele diz, vocês não devem viver conforme, vocês não devem ter a conformidade do mundo, não devem se amoldar ao mundo, contudo, devem se transformar. O termo é outro, porque Paulo quer colocar a ênfase aqui. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Isso é santificação. É legal porque é um imperativo, Paulo está ordenando, vocês devem fazer isso, contudo é um imperativo passivo. A ideia é que é Deus que faz em nós essa transformação, não somos nós que nos transformamos. É o próprio Deus que nos transforma. Por isso que a nossa tradução coloca dessa forma. Mas deixem que Deus os transforme. E o termo grego aqui, eu estou destacando os termos porque são riquíssimos. O termo grego aqui é o termo que deriva a palavra metamorfose. Esse termo é muito profundo, que traz a ideia não só de uma transformação exterior, mas também de uma transformação interior. Inclusive, em vários dicionários, quando nós pesquisamos o significado desse termo, significa uma mudança até na essência, na natureza. E é exatamente isso que o nosso Senhor faz. Quando nós nos rendemos e nos entregamos a Ele, nós nascemos de novo. Nós somos transformados, o nosso coração é transformado. Ele tira o coração de carne e nos dá um coração novo. É isso. Deixem Deus transformar vocês pela renovação da mente. A mente é transformada no entendimento do Evangelho. A mente é transformada na compreensão daquilo que é certo, conforme a palavra. E a mente vai levar também à transformação das outras coisas. Porque é Deus fazendo. Sim, é mente, espírito, é mente, coração e mãos. A transformação ela é completa, é integral. Mas começa pela mente. Pelo entendimento da palavra do Senhor. Pelo entendimento do Evangelho e da graça, pelo conseguir ver quem é o Senhor. E assim também o coração é transformado pelo Espírito. Amém? Onde está isso? Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, 18, é a única vez que esse mesmo termo aparece nas Escrituras Sagradas. Esse termo que deriva a palavra metamorfose. E lá em 2 Coríntios 3, 18, Paulo está dizendo que os judeus não conseguem ler as Escrituras e ver a glória de Deus porque eles não se converteram. Mas quando se convertem, eles conseguem enxergar a glória de Deus em Cristo. E ele fala de nós, por outro lado, nós conseguimos enxergar porque temos o Espírito e o Espírito nos libertou. E contemplando a glória de Cristo, nós somos transformados de glória em glória. Quando contemplamos a glória de Cristo, nós somos transformados. Lá no texto de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 23, é o texto que Paulo nos diz para nos despir do velho homem. E ele diz, nós não devemos andar conforme as pessoas que estão neste mundo, que estão vivendo de maneira que os seus pensamentos estão obscurecidos. Mas não, de maneira diferente, nós devemos nos despir do velho homem, renovar a nossa mente, para então nos revestir do novo homem. Renovar o espírito do nosso entendimento. É nesses termos que Paulo fala lá em Efésios. Renovação da mente.
mudar a maneira de pensar. E a maneira de pensar se muda quando nós compreendemos de maneira certa e clara o Evangelho. Por isso é importante compreendermos. Amém? Terceiro lugar, Paulo diz aqui nesse segundo ponto, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdade é que estamos sendo transformados conforme a sua vontade. Quer ver isso na palavra do Senhor? Voltem aí comigo alguns capítulos. Vamos lá para Romanos 8. Para você não dormir na palavra, volte aí. Vamos para Romanos 8. Vamos colocar de pé, vamos ler juntos esses dois versículos, 8, 28 e 29. Que aí todo mundo desperta. No 3. 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Podei-vos assentar. Então, qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele está nos transformando à semelhança de Jesus. Deus age em todas as coisas, diz esse texto que lemos de Romanos 8. Para quê? Para o nosso bem, conforme o propósito dele, que é nos fazer igual ao seu Filho. Então Deus age em todas as coisas para o nosso bem, conforme o propósito dele, e não em todas as coisas para o que eu quero. Não é isso. Às vezes a gente usa esse texto querendo que Deus nos dê, uma Ferrari, sei lá. Não é isso. O texto está dizendo que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, conforme o propósito dele, para que sejamos conformes à semelhança do seu Filho. E essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. E essa boa, agradável, perfeita vontade de Deus para nós, ela se demonstra na prática cristã na igreja. Quando nós servimos uns aos outros. A vontade de Deus é que vivamos em comunhão uns com os outros. E utilizemos os nossos dons para a glória dele. Por isso que o texto continua dizendo exatamente isso. Agora, nos versículos 3 a 8, aprendemos que precisamos usar humildemente os dons de Deus, porque é Deus que nos dá os dons que Deus nos deu, no serviço, para a glória dele. Olha só o que diz a palavra. Porque ele está falando da perfeita vontade de Deus. E essa perfeita vontade de Deus, agora ele vai aplicar. É da vontade de Deus o quê? Que nós façamos isso que ele vai dizer agora. Porque pela graça que me foi dada de ser apóstolo, ele é apóstolo, então ele tem uma autoridade superior que nós não temos hoje, porque hoje não existe apóstolos. Pela graça que me foi dada, Paulo diz, digo cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Vou ler até aqui por enquanto. Paulo ele inicia então essa segunda parte, dizendo que nós devemos pensar da maneira que convém, sobre nós mesmos, com moderação, com humildade. E a humildade, aqui a verdadeira humildade, não é pensar nem além e nem aquém. Porque às vezes nós pensamos que a verdadeira humildade é pensar aquém. Por exemplo, o Wade aqui, se eu chegar para o Wade e falar, nossa Wade, você toca bem o violão. Ele fala, não, só arranho ali e tal. Isso é falsa humildade. Se ele falar um trem desse, ele não está sendo modesto, ele está sendo mentiroso. Não é? Ele tem que falar o quê? Todo talento que eu tenho foi me dado por Deus.
glória somente a Deus. Faça com que as pessoas louvem a Deus por aquilo que Ele te deu. E não minimize aquilo que Deus te deu. De igual forma, nós também devemos tomar cuidado de achar que nós somos mais do que nós de fato somos. Isso é muito normal, às vezes nós temos essa tendência. A nossa sociedade fala tanto que as pessoas precisam de autoestima, por causa que tem baixa autoestima, estima pessoal, está baixa, mas muitas vezes o que nós precisamos é o contrário. Nós precisamos de autorrenúncia, não autoestima. E por isso nós precisamos aprender a pensar de maneira moderada sobre nós mesmos. Principalmente nós pregadores, os irmãos seminaristas que estão se formando, nós pastores. Se tem uma tendência de pastor, é pensar que é melhor do que o outro. Isso está errado, isso é religiosidade vã. Então nós não podemos pensar dessa maneira, é isso que Paulo está dizendo. Ao contrário, nós devemos pensar com moderação, segundo o quê? A medida da fé. O termo aqui para medida é o termo que nós utilizamos para metro. Aparece aqui em grego, metron, medida, medição. A medida da fé que Deus nos deu, Paulo vai explicar o que é. É que quando nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos agraciou não somente com a salvação, mas também com os dons. E nós precisamos pensar de maneira moderada, entendendo quais são os dons que Deus nos deu. Deus não nos deu apenas a vida eterna, mas Ele nos deu dons para servirmos o reino. Isso é maravilhoso. Jesus comprou a fé, Jesus comprou a vida eterna, Jesus comprou o perdão, Jesus comprou a justificação, Jesus comprou a santificação e ainda mais, Ele nos dá dons para que nós possamos servir a igreja e glorificar a Ele. Ele nos dá dons para que possamos oferecer a Ele em adoração. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, para você pensar moderadamente, você primeiro tem que entender que todos nós somos membros do mesmo corpo. Ele usa essa ideia do corpo, a igreja como o corpo de Cristo, cada um de nós somos membros deste corpo. Tem aquela frase que às vezes a gente escuta, eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. Isso não é fato, não tem nem como. Primeiro porque o termo igreja, eclesia, no grego significa assembleia, reunião, comunhão. Como que você é reunião de um só? Não tem como ser reunião de uma só pessoa. E segundo, porque a ideia é de corpo. Nós não somos o corpo de Cristo sozinhos. Nós somos sozinhos membros deste corpo. O corpo de Cristo é quando todos estão juntos. E então, quando nós estamos juntos, nós somos membros, ou nós somos corpo de Cristo. Mas individualmente, cada um é membro deste corpo. Somos um corpo, mas cada membro tem a sua função. No valor, somos iguais. Diante de Deus, somos iguais. Por quê? Porque Ele nos salvou, todos nós somos pecadores. Agora, cada um tem uma função diferente. O fato de eu ser pastor, presbítero, docente, ensino, não significa que eu sou melhor do que ninguém. E vice-versa. Nós precisamos aprender isso. Cada um tem sua função. E isso é a comunhão da igreja. Cada um servindo o outro. É essa ênfase que nós temos aqui. E Deus nos deu dons diferentes para servirmos uns aos outros. Claro, não vai dar para eu explicar plenamente aqui os dons, e eu vou jogar para os elos. Viu, João? Nosso desafio nos elos. Participe de um dos elos, para você entender os dons, principalmente o primeiro, que é o mais difícil de entender, que é o dom da profecia. Se é de profecia, seja segundo a proporção da fé. Estou lendo o versículo 6, finalzinho do versículo 6. Se é o dom de profecia, seja em conformidade com a fé. A ideia é que em conformidade com a fé, não é mais a fé interior, mas a fé exterior, a doutrina cristã. Da mesma maneira que lá em Judas nós temos essa ênfase. Judas escreveu a respeito da fé. O que ele escreveu? Ele escreveu sobre a doutrina cristã. Então, nas Escrituras Sagradas, o termo fé pode se referir à fé interior, aquela que eu crio em Cristo e por isso fui salvo, ou a doutrina da fé, aquilo que nós cremos, a nossa fé. Então, o que está dizendo aqui, o que o texto está nos dizendo é, se alguém profetiza, tem que ser em conformidade com a palavra do Senhor. Se não for conforme a palavra do Senhor, seja rejeitado, seja anátema. Paulo já disse isso lá em Gálatas. Então nós precisamos rejeitar qualquer profecia
não bíblica, porque a palavra do Senhor é a única que é válida. Claro que profecia aqui não é também adivinhação ao futuro, ou do futuro. Profecia nas Escrituras Sagradas é alguém que fala a palavra do Senhor. Naquela época existiam profetas que pregavam a palavra do Senhor de maneira itinerante, que Deus levantava para trazer uma palavra. Diferente dos profetas do Antigo Testamento, que eram profetas que traziam uma revelação inspirada e bíblica. Esses profetas do Antigo Testamento morreram com João Batista. E depois de João Batista, quem que nós temos substituindo esses profetas? Os apóstolos. Por isso os escritos dos apóstolos estão na Bíblia. Esse tipo de profecia e esse tipo de apostolado não existe mais. Porque se cessou. Porque senão a Bíblia deveria continuar sendo escrita. Nós não podemos crer que existe esse tipo de revelação. Ela se cessou porque a Bíblia se cessou. Agora, claro que Deus usa pessoas. O próprio Senhor nos ensina que todos nós somos profetas dele. Todos nós somos sacerdotes dele. Todos nós somos embaixadores dele nesse mundo. Então todos nós precisamos trazer a palavra do Senhor ao mundo. Quando Deus nos levanta para trazer a palavra, isso é profecia. E se nós falamos a palavra do Senhor, tem que ser em conformidade com o quê? Com a palavra revelada. Se alguém chegar para você e falar, eis que te digo, o Senhor me disse, você tem que fazer algo que está contrário a isso daqui, rejeite imediatamente. Imediatamente. Porque não vem do Senhor. Amém? Agora, claro, tem outros dons. Olha só os outros. Aqui eu fiz uma explicação bem rápida do dom de profecia. Mas olha os outros. Se é ministério, ministério aqui é serviço. Não necessariamente o ministério da palavra. É o serviço, diaconia. Os diáconos são ministros do Senhor. Todos nós somos ministros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Professores, por exemplo. O que exorta, o exortar aqui não é só repreender, é encorajar. Não tem aquele irmão que você está para baixo e ele chega para você e te encoraja? Vamos lá, meu irmão, dá aquele abraço. Olha, eu estou orando por você. Fica firme. Esse é o ministério. Exortar não é só repreender, é encorajar. O termo significa também encorajar. Então faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. Olha, observe que todos nós temos esses deveres. Todos os deveres aqui listados, toda a igreja tem. Alguns se destacam nisso e lideram outros nisso. Por exemplo, o dom da generosidade. Mas todos nós devemos doar. Todos nós devemos ser generosos. Todos nós devemos dedicar não só nossas vidas, mas também os nossos recursos a Deus, para a glória de Deus. Contudo, claro que alguns irão destacar e nos ajudarão, liderarão a igreja para a glória dele. O que preside, com zelo, presidência, gerência, aquele que gere, que administra de maneira zelosa, é para a glória de Deus. E por fim, quem exerce misericórdia, o cuidado dos pobres, o cuidado das viúvas, o cuidado daqueles que têm fome, deve fazer com alegria. O que é legal no dom aqui de misericórdia é que todos os dons nós precisamos oferecer ao Senhor com alegria, como culto. Vocês estão entendendo a lógica desse texto? O texto ele inicia dizendo, ofereçam o vosso corpo, tudo o que vocês são, ao Senhor. Mas calma aí. O que nós somos antes de Cristo? Trapo de imundícia. Esse é o termo bíblico. Pó, pecadores, miseráveis. Então, o que o Espírito faz? Calma aí, eu vou te dar algo espiritual para você doar ao Senhor. Ele não só nos ajuda a nos entregar, como Ele nos dá aquilo que nós vamos entregar ao Senhor. Para que nós entreguemos a Ele algo que seja para a sua glória e para o seu louvor. Vocês estão entendendo? Essa lista aqui de dons, ela não é exaustiva. Nós temos 5 outras listas no Novo Testamento. E além dessas 5 outras listas, nós podemos ter outros dons conforme a necessidade de cada igreja. E os dons de igreja para igreja são diferentes. E isso é maravilhoso, porque Deus nos dá dons para dedicarmos ao Senhor em culto. E a pergunta que eu faço a você é, você tem dedicado os dons que Deus te deu a Ele?
para a glória dele, com alegria. Aleluia. O evangelho na prática é a dedicação diária de tudo que somos e temos ao Senhor. A frase do Mateus Sands. E em Romanos 14, 7-9, nos diz exatamente isso, o próprio Paulo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver. Para qual fim? Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. O Senhor morreu para que nós vivamos inteiramente para Ele, para que dedicamos todo o nosso ser a Ele. Amém? Como aplicar? Rapidamente. Novamente aí o texto de Romanos. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Entregue toda a sua vida a Deus. Que tudo que você é, que tudo que você tem, todo o seu ser seja oferecido ao Senhor. Viva para a glória dele. Fuja do mundanismo, do secularismo. Renove sua mente através da palavra de Deus e viva a transformação do seu ser, realizada por Deus. Meus irmãos, aquilo que nós escutamos rotineiramente, aquilo que a nossa mente se atém, é aquilo que nós vamos colocar em prática. Se você está escutando ideologias, filosofias mundanas, se você está assistindo imoralidades, se você está colocando o seu coração e a sua mente nas coisas do mundo, na busca da riqueza terrena, a sua prática vai ser em torno dessas coisas. Por isso nós precisamos renovar a mente. Precisamos sim excluir o Instagram se necessário, o YouTube. Lembra o que o Ed falou? Senhor, se é para continuar assim, que o Senhor tire. Então que tire mesmo, mas que vivamos para a glória dele. Renove a sua mente, viva a transformação de seu ser realizada por Deus. Deus nos transforma de glória em glória. Pense de forma moderada sobre si mesmo. Cuidado com orgulho. Seja humilde. Cuidado com a falsa modéstia. Seja humilde. Conheça as aptidões que Deus te deu. Descubra os dons que Deus o agraciou. Normalmente os dons, só uma dica para você descobrir. Normalmente os dons que Deus te deu tem a ver com o seu talento. O que você é bom? Por exemplo, você não pode dizer, eu tenho o dom de louvar ao Senhor cantando, mas você é desafinado quando canta. Então certamente não é por aí que você vai servir, ok? E tudo bem, não fique grilado com isso, não fica bravo se o André, que lidera essa parte de música, vai disser para você que não, o seu dom não é esse, você não pode cantar. Tá tudo ok. Deus te deu um dom. Se você crê em Cristo, se você já creu em Cristo, você já tem um dom. E nenhum é mais importante do que o outro. Claro que alguns estarão mais em evidência, mas nenhum é mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes. Descubra, normalmente é aquilo que você tem talento, e normalmente é aquilo que Deus te dá visão. Visão. A gente tem uma frase que nós gostamos: quem tem a visão tem o dom. Vários irmãos chegam para mim, pastor, aquela área da igreja assim, a gente poderia fazer assim, 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 assado. Beleza, vamos fazer. A partir de hoje você está responsável por isso. Quem tem a visão, tem o dom. Então, o que Deus está te mostrando na sua igreja? O que está precisando? Você está olhando e está dizendo, precisa disso. Provavelmente Deus já te deu o dom para fazer essa coisa. Por isso Ele está te dando a visão. E outra coisa é analisar as 5 listas do Novo Testamento. Pesquise depois em casa e veja as 5 listas. E veja aquilo que você tem prazer. Agora, claro, você só descobrirá o seu dom praticando, servindo, agindo, se dispondo. Por isso o último ponto é esse: use os seus dons para a glória de Deus, com zelo, com excelência e alegria. Ofereça tudo ao Senhor, disponha-se ao serviço na igreja e no reino de Deus. Na igreja local e além da igreja local. Nós estamos aqui para servir para a glória do Senhor, aonde Ele nos colocou, inclusive no nosso trabalho. Amém? Curva sua cabeça e ore.